Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Oswaldo. Nossa disciplina é Programação de Computadores. Aqui está o plano da aula de hoje. Na aula de hoje eu vou procurar transmitir para vocês alguns fatos básicos sobre computadores. Isso inclui história, inclui algumas ordens de grandeza, de velocidade, de tamanho, e vou falar também sobre a forma de funcionamento da disciplina. Então, o que são computadores? Essa foto que vocês estão vendo é de um IBM PC. Ele é um computador pessoal, né, que foi lançado em 81 pela IBM. Ele não foi o primeiro computador pessoal, não, mas foi o mais importante. A IBM, nessa época, era uma empresa toda poderosa. Microcomputadores eram brinquedos e a IBM achou que estava fora de um mercado que podia crescer algum dia, certo? Tinha Apple, tinha Atari, tinha alguns outros, e deu a uma divisão dela lá liberdade para falar, vamos entrar rapidamente nesse mercado de computadores pessoais. E com isso, eles projetaram um computador que utilizava um circuito integrado da Intel, utilizava o sistema operacional feito por uma empresa pequenininha na época, a Microsoft, tinha componentes, enfim, era quase que uma montagem de uma série de componentes feitos em diversos lugares. E a arquitetura desse computador foi uma arquitetura aberta, certo? A IBM documentou todo o funcionamento dela, certo? De tal forma que um fabricante independente, de posse daquela documentação, conseguiria produzir um periférico, conseguiria produzir uma placa de memória e fazer uma série de coisas com isso daí. A IBM era tão poderosa que isso aí se tornou um padrão, o padrão IBM PC, né? E que propiciou um enorme crescimento da microcomputação, né? Vale a pena comentar aqui também que esse jeito de fazer, que acabou sendo positivo, mas para a própria IBM, foi uma decisão de consequências graves, tá certo? A Microsoft é maior que a IBM hoje. Certo? Assim, foi o fato dela terceirizar o sistema operacional, certo? Que fez com que a Microsoft fosse crescendo, e hoje em dia a Microsoft é maior que a IBM, que corre atrás, mas não consegue pegar. Ainda é uma das grandes do mercado, mas não tem o peso que ela tinha antes, não. De qualquer forma, esses computadores aí são, até hoje, certo? O formato dos computadores que a gente vê por aí, quase todos tem esse negócio aqui. Você tem o computador mesmo, tá certo? Aquela caixa, tá? Que tem um processador, você tem um monitor, um teclado, nem mouse tinha nessa época, tá bom? E uma impressora. Esse aqui que era o computador pessoal da IBM. O maior número de computadores que tem no mundo, gente, eles estão embutidos, escondidos dentro de liquidificadores, máquinas de lavar, geladeira, carro, o que você quiser. Certo? Que são os processadores embarcados, que a gente chama. Eles controlam a injeção de combustível no cilindro do automóvel, controlam o ciclo de refrigeração da geladeira. O telefone celular até que já parece bastante com o computador mesmo, faz uma série de coisas no seu telefone, tá bom? E faz um monte de coisas. Esses são os computadores pequenininhos, certo? Que existem em maior número no mundo. Outros são bem grandes, certo? Esse aqui, por exemplo, o Blue Gene, ele foi lançado em 2006. Esse aqui ocupa um salão enorme, vendo? Ele consegue fazer, gente, 478 teraflops, que é uma palavra esquisita que vocês vão acostumar com ela. Flops, floating point operation per second. E ponto flutuante é um tipo de codificação de números que nós vamos estudar daqui a pouquinho, daqui a uma semana. Tá? Ele era chamado de supercomputador porque em 2006 ele era o mais poderoso do mundo. Certo? Você chama de supercomputador um computador que está entre os mais poderosos de sua geração. Porque esse meu notebook, ele certamente é mais poderoso que um supercomputador de 10 anos atrás. Ou seja, as coisas vão variando. Tá certo? Mas você mantém o nome e sempre você tem que relativizar com relação à época que você fala. Tá bom? Então,
É isso aí, gente. Vocês olhem o número aqui. Computadores transformam informação. Você tem a principal transformação de informação, que é a que criou, não é a principal, mas que criou os computadores, é a transformação que a gente usa para fazer contas. Certo? Você quer somar 12 mais 13, quanto que dá isso? Você faz a soma ali, certo? Que dá 25. Certo? Então, ou seja, você tem informação, são os símbolos que representam 12, os dois algoritmos, outros símbolos que representam o 13, e isso produz símbolos que representam a soma, que é o 25. Tá? Essa é a transformação mais básica que tem de informação. E, gente, isso aqui consegue fazer 500 trilhões de operações aritméticas por segundo. Então, em 2006, ele fazia 478 teraflops. Certo? Em 2008, a IBM lançou o Roadrunner. Também a IBM continua muito poderosa. Bom, já não é mais aquele que é. Esse Roadrunner atingiu 1 petaflop. São 1000 trilhões de operações aritméticas por segundo. Em 2010, a China lançou um sistema de 2,6 petaflops. Sabe? Foi o computador mais rápido do mundo, e isso assustou as autoridades americanas, certo? Assustou a academia americana, assustou a indústria americana, certo? Porque os chineses estavam com o computador mais poderoso do mundo. Bom, agora, recentemente, esse ano, tá bom, foi lançado esse sistema K da Fujitsu japonesa, certo? Ele é 3 vezes mais potente do que o chinês. Bom, então, isso aqui para vocês terem uma ideia de quão rapidamente as coisas evoluem e qual é a ordem de grandeza que a gente está falando. Nós estamos falando de coisas muito rápidas. A unidade nossa é 1000 trilhões de operações de contas por segundo. Sabe? Imagina você fazendo contas, ou seja, é muito rápido mesmo. Agora, então você pode achar que o sistema K, ele faz coisas que esse computador aqui não consegue fazer. Num certo sentido, não. Num certo sentido, eles são equivalentes. Certo? No sentido que eles conseguem fazer as mesmas transformações de informação. Desde que eu tenha lugar, eu tenho que pegar um programa que roda no sistema K, eu tenho que adaptá-lo para rodar aqui, e ele certamente vai usar armazenamento externo. Certo? Eu vou precisar de um tantão de pendrives ou de um tantão de CDs, certo? Para eu anotar coisas intermediárias aqui e conseguir fazer a mesma computação que o sistema grande lá faz. Certo? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Nossa tendência é achar que não tem jeito de fazer isso, não. Tem. Certo? Computadores a partir do mínimo, tem um que nós vamos construir aqui simulado, tá certo? A partir do mínimo de funcionalidade, ele já consegue simular a máquina de Turing. O Turing é um matemático inglês, certo? Que antes do advento dos primeiros computadores, que foram na década de 40, certo? O Turing procurou capturar num dispositivo teórico, um dispositivo muito simples, que eu não vou falar dele aqui agora não, porque ele ficaria abstrato demais para a gente conversar agora. Avançando no curso eu vou falar mais da máquina do Turing. Mas o Turing é um gênio. Você tem uma pessoa que conseguiu, antes de existirem computadores, ele conseguiu elaborar um modelo que captura a noção de computabilidade, ou seja, o que você consegue, quais são as transformações possíveis de serem feitas com informação. Certo? Ele procurou capturar o fato de que você só consegue olhar para uma pequena parte dos símbolos, o fato de que você tem que fazer, cada transformação que você faz tem que ser garantidamente realizável. Bom, então, a máquina de Turing é o limite de computabilidade, certo? E é o mesmo limite para o meu notebook aqui e para o sistema K. A gente consegue fazer as mesmas coisas. Conseguimos fazer em tempos muito diferentes. Certo? E a velocidade com que você obtém uma transformação de informação que determina o seu valor, gente. Sabe? É isso. Se você fizer mais rapidamente, vamos pegar o exemplo que está aqui, claro. Você quer fazer uma previsão de tempo. Aqui a gente tem lá em Cachoeira Paulista, a gente tem um computador grande lá no INPES. E esse computador consegue fazer a mesma coisa com dispositivos externos de armazenamento? Consegue. Ele consegue fazer a mesma previsão. Só que para ele prever o tempo de amanhã, ele vai dar 2 semanas. Ou seja, no dia que ele apresentar a previsão de amanhã, ela já não tem mais valor nenhum. Bom, então a velocidade é essencial. Se você quer produzir informação para projetar um filme,
Um filme é uma informação que vai sendo transformada e ela tem que ser produzida, gente, numa velocidade que seja agradável para a gente ver aquilo ali, seja a tela do seu monitor ou coisa que está sendo projetada, aquilo tem que ser renovado com uma frequência tal que dê continuidade de cinema na nossa percepção. Bom, se não tiver aquela velocidade, não vai te atender, ou seja, a informação não tem mais valor. Tá? Produzir cinema que você vai atualizando aos pouquinhos assim, não adianta, ninguém vai ver. E outra coisa que vem também desde os primeiros tempos da computação, certo? Que é a disputa, a concorrência. Certo? É a computação como um fator competitivo. Certo? Os primeiros computadores foram produzidos na década de 40, não foi à toa, foi porque tinha a guerra, a Segunda Guerra, e logo em seguida a Guerra Fria. Certo? Então os primeiros computadores eram só para fazer contas e para fazer contas de bombas atômicas. Certo? Então a União Soviética queria fazer uma bomba atômica mais rapidamente que os Estados Unidos e vice-versa. Era uma corrida mesmo para ver quem ia para frente. E isso está aí o tempo todo, tá certo? Os chineses fizeram esse computador deles, por quê, gente? Porque computadores servem para projetar aviões, automóveis, certo? A Boeing e a Airbus, elas têm que produzir, os computadores são usados para simular túneis de vento, por exemplo, tá certo? Em vez de você fazer experiência com um túnelzão de vento, que é caríssimo, tá certo? E você faz um negócio simulado que dá uns resultados muito próximos do experimento real. Bom, então você consegue projetar mais rapidamente um avião e lançar o seu avião antes do seu concorrente, um avião melhor que o dele. Bom, se você tiver potência de computação superior. E, no sentido de ser mais forte que a concorrência, gente, esse Mark I, aqui, de 1944, ele fazia 3 adições ou subtrações por segundo. Quando eu falei de operações aritméticas, eu estava me referindo também a divisões e multiplicações, que são mais complicadas. Tá? Ele fazia, a velocidade dele era essa. Entendeu? Mas o que é ser supercomputador? É ser melhor dentro da sua geração. Qual que era a concorrência do Mark I, gente? Era máquina de calcular, você ficava batendo ali, mexendo com aquela alavanquinha. Sabe? Era essa que era a concorrência. Ninguém faz 3 contas por segundo com uma máquina de calcular que você erra. Você 3 contas por segundo durante 2 dias, entendeu? E certinho, tá, você vai errar, você vai fazer alguma confusão. Ele é muito superior a uma máquina de calcular. Há várias pessoas utilizando máquinas de calcular que elas têm que se coordenar, sincronizar, conferir resultado, anotar papel, passar papel para cá e para lá, tá certo? Então o Mark I era muito superior. Isso aqui custa milhões de dólares, precisa de 200 pessoas para tocar. Isso continua sendo verdade para esses supercomputadores que eu mostrei. Custam milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, a manutenção é caríssima. O sistema K, ele, que eu li hoje, assim, ele consome energia de uma cidade de 10 mil habitantes. É grande, sabe? É muito grande. E, então são computadores grandes. Para que serve, gente? Para o Japão, eu acho que é para modelos de previsão de terremotos, certo? Simulação da Terra. Tá? Ou seja, eles precisam disso. Eles precisam conseguir prever terremoto, mas não aconteceu o que acabou de acontecer. Para conseguir reagir mais rapidamente a eventos dessa forma. Para isso, o que eles precisam fazer? Precisam simular. E com a simulação eles esperam ter uma capacidade de previsão que permita reagir mais rapidamente a isso daí. Tá bom? E se você demorar muito, é a mesma coisa que a previsão de tempo, tá bom, gente? Demorou muito, o terremoto vem antes. Reforçando a ideia de que potência computacional é competitividade industrial. Olha a lista dos países que estão aqui nessa divisão. Isso aqui são número de sistemas na lista dos top 500. Existe um site, Top 500, que de 6 em 6 meses publica a lista dos 500 computadores mais poderosos do mundo. Tá? Tem uma série de análises lá que é gostoso de ver esse site. Você fica sabendo um monte de detalhes. Eu fiquei sabendo desse negócio da cidade de 10 mil habitantes, não foi por lá. Então vejam vocês aqui, que aqui só tem país competitivo. Certo? Seja militarmente, seja industrialmente. Bom, ou seja, o susto que os americanos levaram com o computador chinês ser o mais poderoso do mundo não foi pelo computador em si, foi porque o computador induz competitividade industrial. Bom, sabe? E competitividade militar também. Bom, então, ou seja, a computação é importantíssima. Certos países mais importantes do mundo estão aqui nessa lista.